Olá, meus queridos alunos. Então, vamos mais uma aula de inglês, a continuação da aula anterior. Nós começamos aqui com os possessive adjectives. Agora, nós vamos continuar aqui do oitavo. Eu disse a vocês para fazer até o sétimo, né? O oitavo quesito, vocês vão aprender, relembrar um pouco sobre os indefinite article. Isso, indefinite article. Os artigos indefinidos. São quem os artigos indefinidos? No português, o artigo indefinido é uma, uns e umas. São 4, não é? Então, uma, singular. Uns, umas, plural. Muito bem, mas no inglês são apenas a e am. Ok? São apenas esses dois. A e am. Vamos aprender um pouco sobre eles para vocês poderem fazer esse exercício aqui, ok? Vamos lá. Preste atenção, vá fazendo anotações para você se ligar. When to say a ou am? Quando dizer a ou am? Quando é que você vai colocar a ou am? Se são dois, como é que você vai saber? The indefinite article is a ou am. But how do we know when to say a ou when to say am? Mas como nós sabemos quando dizer a ou quando dizer am? Quando é que nós vamos saber? Como é que eu vou saber? Bem, a regra é bem clara aqui, vamos prestar atenção. The rule is really very simple. A regra é bastante simples. É verdade, ela é bem simples mesmo. Só isso aqui, ó. Veja só. It depends on the sound at the start of the following word. It does not depend on the way we write the following word. It depends on the way we say it. É isso aí. A regra é bem simples. É só isso. Depende do som do início da palavra seguinte. Então, você vai escrever, você vai começar aqui, vamos botar o exemplo aqui. Você vai escrever o artigo indefinido. Eu vou colocar esse ou esse aqui, que eu não sei ainda. Mas eu vou, a palavra que vem em seguida, ó, depois desse artigo vai começar uma palavra aí. Aí eu vou escrever uma palavra. Certo? Ela saiu ali do outro lado. Ó, essa palavra que vai iniciar aqui, ó, depois do artigo indefinido, eu começar com essa palavra. Então ele diz aqui, ó, depende do som do início da palavra seguinte. A palavra seguinte é essa. O início dela, preste atenção, o som do início dela. Ó, por isso que a palavra tá bem grande aqui, ó. Som. Vou dar um zoom aqui para você se ligar, ó. Som. O som da palavra seguinte. Certo? Essa é a parte principal. O som da palavra seguinte. Então, a palavra seguinte inicia com que som? Pencil. Pencil. Essa palavra inicia com som de vogal ou som de consoante? Pencil. Pencil. Então, primeira coisa para você saber se o som é de vogal ou se o som é de consoante, você tem que falar essa palavra. Pronunciar. Não é só olhar para ela, não. Ok? Pencil. Então, inicia com som de consoante. Pencil. Então, ó, a regra diz que é para eu escrever a. A pencil. Ok? Olha outra vez. Ó. Depende do som do início da palavra seguinte. Não depende da maneira que nós escrevemos a palavra seguinte. Depende da maneira como que nós dizemos ela. Ok? Não depende da maneira que ela é escrita. Depende da maneira em que nós falamos ela. Pencil. Pencil.
Então, inicia com som de consoante. Ok? Então, é isso. Não é como ela está escrita. Ah, o professor disse que a regra depende da escrita da palavra, qual a palavra que inicia. Se essa palavra tem uma consoante na frente ou se é uma vogal. Não, eu não falei isso, gente. Eu disse o som que inicia, ok? Vamos ver aqui, ó. A plus consonant sound. Eu vou escrever a se a palavra iniciar com som de consoante. Olha, vai ser a. Em seguida, você vai colocar uma palavra que inicia com som de consoante. Ok? Exemplo. If the following word start with a consonant sound, then we say a. Se a palavra seguinte inicia com som de consoante, então nós dizemos a. Exemplo. A cat, a game of golf, a human motion, a Peruvian, a very nice lady. Todas essas palavras aqui, ó, cat, game, human, Peruvian, very, todas essas palavras iniciam com som de consoante. Então a regra diz, ó, se é som de consoante, escreve a. Então, a cat, a gay, a human, a Peruvian, a very nice lady. Então, todas elas iniciam com som de consoante. Não é a letra que inicia ela, presta atenção. Ah, não é. Se ela inicia com a letra de consoante, então eu vou colocar a. Não vai assim não que você vai errar. Não é a letra que ela inicia, é o som que ela inicia, ok? Então, aqui é o som de consoante. Cat. Cat é o som. Game é o som de consoante. Human. Human. Esse H não é um H mudo. Esse é um H aspirado. A gente tem que aspirar para falar ele. Então é um som de consoante. Human motion. Human motion. P. P. Esse P, tá? É um som de consoante. Peruvian. Very nice lady. Então, todas elas iniciam com som de consoante. Agora, se a palavra seguinte inicia com som de vogal, aí você vai colocar am. A plus vowel sound. Então, se a palavra seguinte inicia com som de vogal, então nós dizemos am. Exemplo, essa palavra aqui inicia com som de vogal. Apple, apple, easy, interesting, old, umbrella. Portanto, todas elas iniciam com som de vogal. Então, o artigo indefinido correto é am. E lembre-se que a pronúncia é junta aqui, ó, não na escrita, mas a pronúncia é junta, ó. An apple, an apple, an easy job, an easy job, an interesting film, an old man, an umbrella. Isso, na pronúncia a gente junta, tá? Mas na escrita não é para juntar, tem um espaço ali, ok? The importance of sound. Se você for por essa regra que eu estou dizendo, o som inicial da palavra, você não vai errar. A importância do som. Normally, we pronounce consonant letters with a consonant sound and vowel letters with a vowel sound. Normalmente, nós pronunciamos as letras consoantes com o som de consoante e as letras vogais com o som de vogal. Mas existem algumas exceções. Okay? Por isso que é importante se ligar no som. Porque às vezes, ó, ele diz aqui que o normal nós pronunciamos letras consoantes com som de consoante e letras vogais com som de vogal. E se aquela letra estiver disfarçada? Por exemplo, ela é uma letra consoante, mas o som não é de consoante.
E se aquela palavra que inicia com uma vogal, mas o som não for de vogal? Então é por isso que você tem que se ligar no som, ok? The rule about an or an is still the same. A regra é a mesma. You just need to think about the sound, not the writing. Look at these examples. Você só precisa pensar sobre o som, não sobre como se escreve. Ah, se escreve com uma consoante no início, então tem som de consoante. Nem sempre. Se inicia com som de vogal, se inicia com a letra vogal, então tem som de vogal. Nem sempre. Existem exceções. Portanto, você tem que se ligar no som e não na letra que está no começo escrita, ok? Veja esses exemplos. Olha, vowel letter, but consonant sound. A letra é vogal, mas o som é de consoante. Veja bem. An European country. A European country. Essa palavra aqui, ó, European, inicia com a letra E, ou seja, uma vogal. Mas o som não é de vogal. Escrevi aqui do lado, ó. European. Se pronuncia essa palavra assim, ó. European. European. Então, ó, o início dela é um som de consoante, isso, da consoante Y, é um som de consoante. Se escreve com a letra E, mas equivale ao som da consoante Y. European. Portanto, aqui se escreve a letra E, mas não é como a gente escreve, ele já explicou lá em cima. Não é a maneira que nós escrevemos, e sim a maneira que nós falamos a palavra, o som que ela emite. European, som de consoante. Portanto, a European country. Outro exemplo. One day. One day. Essa palavra se pronuncia assim, ó. One day. Portanto, está escrito ali a letra O, mas não é o modo como ela está escrita, e sim o som que ela emite quando nós falamos one day, one day. Então é um som de uma consoante, a consoante W. Portanto, a one day conference. Aqui, ó, outro exemplo. A university, U, pronúncia da consoante Y, mesmo que esteja escrito com a vogal U. University, ok? Agora o contrário, letra consoante. O início da palavra é com a letra consoante, mas é o som de vogal. Exemplo, honest man, honest. Olha, pronuncia essa palavra, honest. O som é de consoante ou é o som de vogal? Honest, isso. O H é mudo. Ele não tem som. Honest. Portanto, a palavra inicia com o som de uma vogal. Honest. Honest. Portanto, é. An honest man. An honest man. Um homem honesto. Aqui outra vez, ó. Hour. 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 Portanto, o H é mudo. Inicia com o som de uma vogal. An hour. An hour. An FBI agent. An FBI agent. F. Inicia com som de vogal, mesmo que tenha uma consoante na frente. Portanto, a regra diz que é para escrever a. Certo, pessoal? Então, tentem agora fazer aqui, ó, o 8º quesito, baseado nessa explicação que eu dei, ok? No meio aqui você vai colocar o artigo indefinido. Ou a ou é. Vocês já sabem aí como é a regrinha, eu acabei de explicar, ok? O 9º quesito, você vai circular a odd word. A odd word. Odd word é a palavra diferente. Exemplo, na letra A, temos aqui um conjunto de palavras. Dog, cat,
fish. Todas essas palavras são o quê? Isso, representam animais. Dog é cachorro, cat é gato, fish é peixe. Portanto, ó, essas palavras são uma categoria de animais. Mas book, que é livro, é dessa categoria de animais? Não. Então, book é diferente. Aí você vai circular essa palavra aqui. Certo? A mesma coisa com as outras. A, B, C, D, E. Melhor, A, B, C e A, B, C, D, E, F. Ok? E o 10º quesito? O 10º quesito é para relacionar. Ok? Você vai colocar a letra ao lado do número que está relacionado. Exemplo. What are their names? Quais são os nomes deles? Então, ó, essa aqui é a resposta. Ó. Os nomes deles, ou melhor, eles são Sam e Mitchell. Como é que você vai responder? Pega a letra A e coloca aqui ao lado do número 2. Ok? A mesma coisa com os outros. Bye, bye. Qualquer dúvida, manda aí o chat.